Desde muito jovem, eu tive que aprender a desenvolver habilidades para estabelecer limites com pessoas próximas, no ambiente de trabalho, com familiares. E ao longo do tempo a gente vai se aperfeiçoando e cada vez mais vai aprendendo a lidar com diversas coisas que vão acontecendo com a vida da gente, com demandas, com necessidades e inclusive entendendo o que a gente precisa abrir mão no momento que você aprende a ir estabelecendo limites. Mesmo na minha infância e na minha adolescência, eu vi muitas pessoas da minha família, inclusive pessoas próximas, que não tinham essa habilidade. E isso foi sempre um grande red flag para mim, porque eu percebia o que aquelas pessoas viviam. E eu sempre fui uma criança muito observadora. É bem interessante deixar isso bem alinhado aqui. Eu sempre fui aquela criança que eu observava muito o que acontecia na minha volta. E aí então eu ia agindo e me comportando em função daquilo que eu via que dava certo e que não dava certo. Por conta disso, uma das coisas que muito cedo eu percebi é que as pessoas muito bondosas, as pessoas que pensam que todo mundo pensa como elas, as pessoas que foram ensinadas a agradar e a servir para serem amadas, da mesma forma que essas pessoas têm um bom coração e imaginam que as pessoas pensam como elas, tendem a ser as mais suscetíveis a não saber estabelecer limites. Até pela sua própria natureza. Se uma pessoa é muito bondosa, ela está sempre disposta a ajudar, a se sacrificar, a fazer mais pelo outro. Porém, na hora que ela precisa, ela não tem aquilo ali de volta. E isso foi uma coisa que eu percebi muito. E eu percebi que as pessoas mais bondosas, as pessoas que eu amava ali na minha volta, sofriam muito, eram muito desrespeitadas, eram muito... a palavra elas eram, sabe, elas estavam sempre sendo demandadas, elas não tinham tempo para elas, tinha sempre muita gente precisando delas e querendo que elas fizessem coisas e passavam por cima delas. Ninguém perguntava se elas precisavam de alguma coisa, ninguém perguntava se elas estavam bem, ninguém perguntava se elas podiam fazer aquilo que elas queriam que elas fizessem, ninguém perguntava: você pode fazer isso por mim? Não. As pessoas simplesmente vinham e jogavam as suas demandas como se aquilo fosse obrigação delas. E vendo tudo isso na minha infância, eu comecei a desenvolver essas habilidades de não permitir que as pessoas passassem por cima de mim. E hoje, no consultório, essa é uma habilidade que eu consigo ensinar para as minhas pacientes, para que elas aprendam a não sofrer mais com esse tipo de situação. Porque eu não sei se isso acontece com você, se isso está acontecendo com você, seja bem-vindo ao canal. Eu quero muito poder te ajudar. Então, assim, essas pessoas que vêm até mim, essas pacientes, normalmente elas têm essas características. De novo, são pessoas bondosas, são pessoas que acham que as pessoas pensam como elas, são pessoas que tendem a confundir perdão com proximidade, ou seja, uma pessoa te faz um mal, uma pessoa te machuca continuamente e você acredita que você perdoando ela, você precisa continuar próxima a essa pessoa, permitindo que ela continue agindo dessa forma ruim com você. Essas pessoas também tendem a não saber dizer não elas aprendem que elas não podem dizer não para o outro, né? Corrigindo aqui, elas não conseguem dizer não para o outro, né? E elas acreditam que elas não sabem dizer não. Isso foi uma coisa que eu percebi que é muito interessante. É o teu caso? Você acha que você não sabe dizer não? Fica um pouquinho nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso. Talvez seja uma outra coisa e você ainda não percebeu. Essas pessoas também, por serem muito bondosas, por serem pessoas que imaginam que as pessoas pensam como elas tendem a sempre ter uma justificativa para as outras pessoas que invadem os seus limites. Elas sempre têm uma boa... elas pensam bem sobre essas pessoas, elas sempre acham que a pessoa não está fazendo por mal, elas sempre acham que a pessoa realmente precisa, elas sempre acham que as pessoas não podem fazer aquilo e no final das contas elas ficam cansadas, exauridas, tristes
e ainda se sentem culpadas. Esse é o último ponto que eu identifiquei. Tem muitos outros, tá, gente? Mas esses são, assim, normalmente as pessoas que sofrem porque elas, né, não sabem estabelecer limites, elas têm essas características. Anota aí. Bondosas, são pessoas que acham que as pessoas pensam como elas, são pessoas que foram ensinadas que precisam agradar e servir para serem amadas. São pessoas que sempre justificam o mau comportamento dos outros, os abusos e, enfim, que elas inclusive estão sofrendo, mas elas conseguem justificar, encontrar, não, mas é por causa disso, não, mas é porque a pessoa precisa, não. Essas pessoas sempre conseguem achar uma boa justificativa. Elas sempre acham que, eu preciso perdoar, né? E acima de tudo, perdoando, eu perdoo e continuo próximo daquela pessoa, me expondo àquelas mesmas situações novamente, né? Então essas pessoas costumam confundir perdão com proximidade. E eu não sei se é o teu caso. Qual desses itens você dá um check? Você tem essas características? Se você tem essas características, então esse vídeo é para você. Então eu já entendo que você já está saturada, você já está exaurida, você já está cansada, você já está machucada e você não sabe mais o que fazer. Porque você já não tem mais tempo para você. O teu dinheiro, muitas vezes as pessoas usam como se fosse delas. Essas pessoas passam por cima de você, você ajuda essas pessoas ainda vêm falar mal de você depois. Essas pessoas são ingratas com você, essas pessoas nunca podem te ajudar, essas pessoas não te tratam da forma amorosa e bondosa que você trata elas, e mesmo assim você continua perto delas, mesmo assim você continua à disposição delas. Mesmo assim, você continua mantendo a tua conduta, o teu comportamento, porque você acredita que isso é o certo. E esse é o item que coroa o que as pessoas que não sabem estabelecer limites pensam, que elas estão fazendo o que é certo. E aí eu pergunto para você, o certo para quem? Porque na maioria das vezes você foi ensinada a ser assim, inclusive por essas pessoas que se beneficiam de você não saber estabelecer limites. Essas pessoas que te ensinaram que você precisa servir, você precisa estar disponível, você precisa ser boa, você precisa dizer sim o tempo todo, são as mesmas pessoas que se beneficiam de você ser assim e que na hora que você precisa, elas não são assim com você. Porque se elas fossem assim com você, a gente teria reciprocidade. E se tem reciprocidade, a gente não precisa estabelecer limites. E normalmente isso acontece com muita frequência dentro da própria família. Antes mesmo do teu chefe ultrapassar os teus limites, antes mesmo do teu parceiro amoroso ultrapassar teus limites, antes mesmo dos teus filhos ultrapassarem teus limites, antes mesmo dos teus amigos ultrapassarem teus limites, tu aprendeu dentro da tua rede familiar, tu aprendeu dentro do seio familiar a permitir que essas pessoas ultrapassem os teus limites. Então você foi treinada dentro da tua família e você sabe disso. Eu sei que você sabe, eu sei que dói ouvir isso, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso, que para que a tua vida possa mudar, você precisa começar a olhar isso que está acontecendo com você. Né? Que você não sabe estabelecer limite, primeiro, você não foi ensinado que beneficia outras pessoas. Mas é sempre tempo, porque se isso está te machucando, se isso está atrapalhando a tua vida, se você está sofrendo, você precisa ser a prioridade da tua vida. Você precisa começar a entender algumas coisas importantes. Dentre elas, as pessoas não pensam como você. Você pensa dessa forma, outras pessoas não. Então, como é que você vai saber de que forma as pessoas pensam a teu respeito? Dá uma olhada no comportamento delas. Como é que elas se comportam com você? Se elas não se comportam bem com você, é porque elas não pensam bem a teu respeito. Um segundo ponto que é importante é, você pode perdoar as pessoas que te magoaram, se isso vai te fazer bem. Mas isso não quer dizer que você precise continuar perto fisicamente dessas pessoas, disponível emocionalmente, financeiramente e até mesmo com a disponibilidade do seu tempo, só porque você perdoou. Você pode livremente sim perdoar e você pode seguir a tua vida, não permitindo mais que aquela pessoa te magoe.
Outra coisa importante, você tem uma crença interessantíssima de que você não sabe dizer não. Na verdade, isso é uma crença. Você sabe dizer não, você é muito boa nisso. E você vai tomar um susto agora, que você vai dizer, como assim, Flávia? Eu não sei dizer não, por isso que está todo mundo me abusando, eu não sei estabelecer limites. Calma lá, você não sabe estabelecer limites, mas você sabe dizer não. Você sabe dizer não para você. Você é muito boa em dizer não para você. Porque toda vez que você diz sim para uma pessoa, mesmo que você ame essa pessoa e você está se machucando, e você está negligenciando as suas necessidades, e você está emprestando dinheiro que você não tem, então você não tem como emprestar, e você está colocando o seu tempo que você não tem, você está extremamente cansada e ainda assim você vai fazer uma coisa que não era para você estar fazendo, você está dizendo não para você em todas essas, em cada uma das circunstâncias em que você se coloca em segundo lugar para priorizar uma outra pessoa. Você percebe que você sabe dizer não? Você sabe dizer não para você. Porque cada vez que você diz sim para uma pessoa e aquilo ali compromete você, você está dizendo não para você. Então você não sabe dizer não para o outro. Para você, você sabe. Agora imagina se você percebe que as pessoas não estão te agradando. Elas não estão fazendo aquilo que elas cobram de você. E que você está sendo bondosa com elas, mas não está recebendo essa bondade em troca. Porque você fica esperando, né? Você vive uma esperança de que as pessoas vão melhorar. Mas o que você efetivamente está vendo? Há quantos anos você está fazendo o que você faz e as pessoas não melhoram? O seu amor não vai melhorar as pessoas. Eu sinto muito. O seu amor não vai curar as pessoas, não vai fazer elas serem melhores. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Você não pode mudar os outros. E isso é muito triste. Porque existem pessoas bondosas que estão sofrendo muito e que inclusive, tem muita gente que está com depressão por causa disso. Porque continua fazendo o que é certo, continua fazendo o que é bom, continua se dedicando, continua amando e só leva na cabeça, só apanha, só sofre. E chega uma hora que você inclusive começa até a questionar o Criador. Por que eu estou fazendo tudo certo e por que eu estou sofrendo tanto? Porque o que você acha que é certo não é o certo. Porque você precisa estabelecer limites. Você precisa olhar para aquilo que aquela pessoa está te pedindo e ver se você quer fazer e ver se você pode fazer. Vamos dar um exemplo. Você está ali cuidando da sua vida, trabalhando na correria, e aí chega alguém da sua família e te pede dinheiro emprestado. Essa é uma clássica. Você tem dinheiro sobrando? Olha para essa pessoa. Você já se perguntou por que essa pessoa veio pedir de você dinheiro emprestado? Bom, respondendo a primeira pergunta, se você não tem dinheiro sobrando, você não tem dinheiro para emprestar. Então você não vai emprestar. Porque você não tem. E aí você fala, não, Flávia, mas é que a pessoa está precisando. Pois é. Para começar a estabelecer limites, você precisa começar a entender qual é o teu papel. Aquela pessoa está precisando. E por que ela está precisando? Você já perguntou para ela? Ah, Flávia, ela está com o nome sujo, ela está sem cartão. E eu te pergunto, por que essa pessoa está nessa situação financeira? O que ela fez da vida dela que colocou ela nessa situação? Então foi algo que ela fez. Se foi algo que ela fez, ela precisa sair dessa situação. Não é você que tem que tirar ela de lá. Porque se ela não cuidou da vida financeira dela, se ela não cuidou do nome dela, você acha que ela vai cuidar do seu? E aí comenta aqui embaixo quantas pessoas já entregaram seu cartão, já prestaram dinheiro e no final das contas o que acontece? Você perde o dinheiro, muitas vezes seu nome fica sujo e a pessoa some. Aí você ainda perde amizade. Ah, e detalhe, se você for cobrar a pessoa, porque lembra, o dinheiro foi emprestado, se você tiver coragem de cobrar a pessoa, essa pessoa ainda sai falando mal de você para todo mundo, coloca a família contra você. E muitas vezes essas pessoas ainda acreditam nessa pessoa. Quem fica de ruim é você. Pensa sobre isso. Isso foi só um exemplo, tá? Porque isso é um clássico. Tem muitos outros exemplos. Você não pode ajudar alguém que não se ajuda. Você tem que estabelecer limites. Você tem que dizer, não posso. Ah,